O que nós cristãos procuramos atingir com a meditação? Meditação que envolve contemplação, oração mental, tudo isso, né? Ou seja, oração. O que nós buscamos na oração? Claro que, em primeiro lugar, é preciso fazer silêncio. Se retirar do barulho do mundo para entrar na nossa alma, onde Deus está presente. Isso é dogma de fé. Deus só não está presente na nossa alma se a gente estiver em pecado mortal. Mas se a gente estiver na amizade de Deus, Ele está aí. É dogma de fé. 1 Coríntios 3,15, São Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Ora, então Deus está ali. Então, o que a gente busca na oração é essa comunhão com Deus. E é o próprio Deus que então vai fazer uma obra em nós. Que obra é essa? Obra de santificação. A gente vê, por exemplo, lá no São Pedro diz, sede santos, porque eu sou santo. É uma coisa que parece assim, muitas vezes, extraordinária. Nossa, eu sou santo, sede santo. Não, é uma coisa ordinária, é para todo mundo. Por quê? Porque nós somos feitos para Deus e Deus é santo. A carta aos Hebreus diz que ninguém pode ver o Senhor sem viver a santidade. Então a contemplação, a oração, a meditação, nos coloca diante de Deus e Deus vai nos purificando. Como? Uma comparação. Quando você coloca a madeira, por exemplo, uma madeira até meio verde, por exemplo, no fogo, você já reparou o que acontece? No começo a madeira parece que chora, porque o fogo faz ela colocar para fora dela aquele líquido todo, né, da madeira verde. Parece que ela chora ali, né? De repente ela vai ficando seca, né, e vai ficando escura e vai virando assim meio tipo de carvão, mas daqui a pouco esse carvão começa a brilhar. E essa madeira daqui a pouco ela vira fogo. Compreendeu? Ou seja, ela toma a aparência do próprio fogo. Então a contemplação é isso. A gente entra em comunhão com Deus, nesse braseiro de amor, de santidade, de luz que é Deus. Só que a gente entra assim, às vezes, meio como que uma madeira dessa verde, resiste ao fogo, mas o fogo vai né, jogando para fora dela todas as impurezas. Então, na contemplação, na meditação, Deus vai mostrando para você o que você tem que jogar para fora na sua vida. O que está errado. Entende? Vai como que ardendo, botando para fora. E à medida que você coopera com a graça de Deus, com a ação de Deus, se você sente necessidade, nossa, então eu vou me confessar. Porque é na confissão que Jesus, com seu sangue, tira de mim essas impurezas. Então a lenha vai secando, vai virando um carvão. E Deus continua a aquecê-la. E daqui a pouco ela começa a brilhar. Brilhar, daqui a pouco a madeira vira fogo. Ou seja, a nossa alma fica divinizada. Vai ficando com a cor de Deus. Isso que se chama purificação. Isso que se chama santificação. E é uma obra que nós não temos condição de fazer. É Deus que tem que fazer em nós. Porque nós não temos esse fogo purificador. Nós temos a lenha. A lenha por si só não se purifica. A lenha só se purifica, ela só vira fogo, entende? Quando ela entra no fogo de Deus e deixa Deus agir nela. É claro que muitas vezes é um processo que dói. Dói porque você tem que cortar uma porção de coisas erradas. Aí entra o quê? A nossa vontade, fortalecida pelo Espírito Santo, alimentada pelos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Quem medita tem que se alimentar da Eucaristia. Por quê? Porque Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Eu nele. Viverá por mim. Entende? Quem não come a minha carne e não bebe, não tem a vida. Ele é a vida. Então, quem começa a viver uma vida de meditação, começa a sentir necessidade fundamental de 2 sacramentos, Eucaristia e confissão. A confissão para tirar os pecados, a Eucaristia para permanecer em Cristo. Né? E aí Deus começa a agir na gente. Sobretudo quem tem uma vida de apostolado, uma vida de um catequista, por exemplo.
Ele só vai ter o poder de Deus para transferir para as pessoas se ele tiver esse Deus nele. Aquele grande autor do livro A Alma de Todo o Apostolado, né? Ele diz assim, o Adolf Tanqueray, ele diz assim, se aquele que vive o apostolado, ele não se alimentar do altar, a sua pregação não tem força para transformar as pessoas. É palavra morta. Por quê? Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Entende? Então, a meditação ela vai tendo os seus desdobramentos. A necessidade de alimentar a alma com a oração, com o trabalho apostólico, e outras coisas. Porque é Deus que vai impulsionando a gente. Deus que vai movendo a gente. Então, sobretudo, é preciso o quê? Começar a rezar. Começar a fazer silêncio. Começar a pedir ao Espírito Santo que nos ensine a rezar. O Catecismo da Igreja Católica chama o Espírito Santo de o mestre da oração. É ele que nos guia nessa caminhada.